Oi, eu sou a Adri Toigo e esse é o canal Educação Física com Vinho. Nesse vídeo, tu vai aprender sobre o segmento e a adesão numa amostragem. E isso serve não só para um ensaio clínico randomizado, que eu já te disse que é o estudo experimental mais top da epidemiologia. Que demais! Como para os outros modelos de estudo que eu já te apresentei nessa playlist. Fica comigo e assiste esse vídeo até o fim para ficar por dentro de tudo que tu precisa saber sobre epidemiologia para não passar raiva. Produção, roda a vinheta! Fala aí, bruxa! Quantas pessoas eu preciso pro meu TCC? Assim, na lata? Sem eu saber nem o objetivo da tua pesquisa? Uai, isso importa? Eu pensei que o número de pessoas podia ser o mesmo, tanto faz o que eu quero pesquisar. Calma, querida pimpolha. A epidemiologia não é assim tão complicada, mas também não é tão simples como tu pensa. E eu tô aqui para te facilitar a vida. Respondendo essa pergunta, para saber quantas pessoas a gente precisa recrutar para qualquer pesquisa, a gente tem que saber qual o tamanho da população que atende os critérios de inclusão e, a partir daí, se calcula o tamanho mínimo da amostra por um procedimento estatístico. Se tiver bastante comentários, eu vou entender que vocês querem saber mais sobre esse assunto e aí eu gravo um outro vídeo. Vamos começar definindo o termo segmento, antes de continuar o assunto. Segmento é o acompanhamento da amostra durante todo o estudo. Aí vai depender do delineamento experimental. Pode ser, por exemplo, que a gente faça um pré e um pós-teste para ver o efeito de uma intervenção qualquer. Então, o segmento vai se dar desde o recrutamento dos sujeitos de pesquisa até o término da coleta de dados. Mas vai que a gente queira saber, depois desse pós-teste que a gente aplicou no fim da intervenção, o que aconteceu depois de ter passado um tempo sem essa intervenção? Eu não entendi o que ele falou. Num estudo de aprendizagem motora, a gente pode querer testar se uma determinada técnica de ensino de uma habilidade motora deu resultado. A gente testa a gurizada, aplica a intervenção e testa de novo. Aí digamos que deu resultado. Mas será que houve aprendizagem? Aprendizagem implica em retenção daquilo que foi aprendido. Então, para saber se aquela habilidade foi aprendida de fato, a gente deixa a gurizada em banho-maria durante um tempo e depois a gente testa de novo. E a gente chama isso de follow-up, para ver se realmente aquela intervenção surtiu efeito mais duradouro. Nesse caso, o segmento dessa amostra vai compreender todo esse período. Vou resumir com duas palavras. Parabéns! Acontece que o povo que é menos entusiasmado com a pesquisa não quer passar trabalho. Então, os preguiçosos ficam bem sossegados quando o cálculo do tamanho da amostra dá um número bem pequeno, porque vai dar muito menos trabalho para coletar os dados. Só que o o pesquisador precisa levar em conta é que durante o segmento de um ensaio clínico randomizado, pode ter uma perda que pode comprometer o estudo, inclusive inviabilizando que ele seja concluído. É mesmo, é? Quando uma quantidade grande de sujeitos de pesquisa não adere ao protocolo ou é perdida durante o segmento, o resultado pode ser afetado por viés ou pela diminuição do poder estatístico. Como aqui no Brasil os sujeitos de pesquisa são voluntários, eles têm o direito de desistir a qualquer momento sem precisar dar nenhuma explicação e nada pode acontecer com eles. Pode ser que tenha gente que se mude e não possa continuar participando da pesquisa. Pode ser que tenha gente que tenha uma frequência de comparecimento abaixo da necessária no segmento. Pode ser que tenha gente que morra. Credo! Ué? Acontece. O que eu quero dizer é que uma amostra muito pequena pode colocar a tua pesquisa em risco de acabar sem ninguém. Aliás, isso já aconteceu com uma das minhas orientandas que ia fazer um estudo de caso que tinha uma especificidade muito grande nos critérios de inclusão. Na hora de iniciar o estudo, a pessoa que antes tinha interesse de participar acabou desistindo e como não tinha nenhuma outra pessoa
Com aquela exata mesma condição para ser estudada, acabou que essa acadêmica não pôde fazer a pesquisa e teve que transformar o trabalho de conclusão dela numa revisão de literatura, o que para ela foi bem frustrante. Tem que pensar em tudo isso antes de não pensar em passar trabalho. Agora vamos falar de outro conceito, que é a adesão ao tratamento. A adesão ao tratamento ou ao protocolo é o grau em que os participantes seguem as orientações do protocolo do estudo. Não adianta participar a bangu do segmento. Se os sujeitos de pesquisa não seguirem à risca o protocolo, o efeito da intervenção pode ser muito afetado e, o que é pior, gerar um resultado falso. Claro! Por exemplo, imagina que a gente está testando o efeito de um suplemento que tem que ser tomado depois do treino e a pessoa esquece de tomar um dia, depois no outro dia ela toma dobrado, depois ela toma certinho, aí ela esquece de novo. Só que essa criatura não te fala nada e jura que fez tudo direitinho. Aí tu vai anotar o resultado na fé que tá tudo certo, quando na verdade não tá. Como é que tu vai saber que esse resultado está enviesado? Por isso, o controle é tão importante. O efeito da intervenção pode ser prejudicado à medida em que os participantes não seguem o protocolo do estudo. Essa falta de adesão pode ser uma negligência em relação às orientações recebidas que foram passadas pelos pesquisadores, mas também pode ter a ver com outros fatores, como não ter entendido a explicação. Se o pesquisador for muito técnico e a pessoa não tiver um grau de instrução parecido, ou de repente nem é da área, ela pode muito bem entender uma coisa e aí ela não está nem fazendo por mal ou por desleixo, mas porque simplesmente ela entendeu diferente. Por isso, algumas estratégias devem ser adotadas para que a seleção dos participantes leve em consideração a probabilidade de adesão ao protocolo e que para que os sujeitos selecionados efetivamente participem do estudo depois da randomização e durante todo o segmento. Para isso, se usa um período de teste de entrada que é chamado de run-in, no qual a equipe usa alguma estratégia bolada para aumentar a adesão e o segmento do protocolo de pesquisa. Nessa fase, todos os sujeitos devem participar de consultas de triagem e receber o placebo durante um período específico de poucas semanas, para só então o pesquisador proceder à randomização só com os sujeitos que aderiram ao protocolo e participaram das consultas de triagem. Se o indivíduo nessa fase já foi displicente com a pesquisa, quem dirá ao longo do tempo? E aí ele já vai ser excluído antes mesmo da randomização, justamente para que se tenha uma estimativa melhor do efeito da intervenção. Só que isso pode ser uma desvantagem do tipo quebra de cegamento, se os participantes randomizados para o tratamento ativo notarem alguma alteração em relação ao placebo. Por isso que o princípio ativo e o placebo devem ser muito semelhantes para evitar que as pessoas se deem conta. Outro jeito de evitar isso é fazer o run-in também com a intervenção ativa, o que pode aumentar a validação da adesão dos participantes. Com isso, se seleciona os sujeitos que toleram e respondem ao tratamento, aferindo as variáveis intermediárias associadas ao desfecho e avaliando os efeitos adversos. Daí, a randomização vai ser feita só com os sujeitos aderentes que responderam positivamente ao tratamento e que não tiveram efeitos colaterais nessa fase. Mas como nem tudo são flores, a desvantagem é a diminuição da generalização dos resultados por causa das exclusões e da subestimação dos efeitos adversos do tratamento. Depois da randomização, o pesquisador também tem que garantir a adesão e o segmento dos sujeitos durante o estudo. Um jeito de fazer isso é optar por intervenções de fácil adesão pelos participantes. Não me diga! Se for, por exemplo, com relação ao uso de um remédio, um jeito é optar por esquemas de medicação com doses diárias menos frequentes. Isso pode evitar que as pessoas esqueçam de tomar a dose. Também é importante dar instruções claras sobre a dose e a posologia para melhorar a adesão. Além disso, o pesquisador tem que, de algum jeito, avaliar como está a adesão ao tratamento
E esse tipo de aferição tem que ser incluída no protocolo para que o pesquisador possa intervir com estratégias para melhorar a adesão dos sujeitos não aderentes e analisar os resultados de forma mais adequada, garantindo a qualidade do estudo. Outra dica para evitar perda de segmento é engajar os participantes no estudo, proporcionando consultas para avaliações, aferições dos desfechos, de uma forma amistosa, mas não torrando o saco das pessoas, ou seja, só com a frequência necessária, aproveitando para dar informações pertinentes para esses sujeitos. Uma última dica é pedir no início do estudo os contatos dos sujeitos e de algum familiar, amigo, responsável, para o caso de a pessoa sumir e o pesquisador poder saber o que aconteceu com quem não apareceu nos encontros marcados. No próximo vídeo eu vou te falar sobre grupo intervenção e grupo controle. Não perde para depois não ficar aí passando raiva na tua pesquisa. Se tu ficou até aqui é porque gostou do conteúdo, então dá uma força pro canal te inscrevendo e clicando no sininho para a plataforma te avisar de vídeos novos. Outra coisa que nos ajuda muito no engajamento e não te custa nada é deixar um like. Compartilha esse vídeo para todo mundo que está passando raiva com epidemiologia e conta nos comentários como é que está sendo a tua pesquisa. Aliás, pode usar os comentários como muro de lamentações que a gente te consola. Se tu quiser e puder nos ajudar com qualquer valor para continuar produzindo esse tipo de conteúdo, esse aqui é o nosso Pix, que aliás também é o e-mail do canal, caso tu precise de uma mentoria para o teu trabalho de pesquisa. Se tu não conhece o nosso perfil no Instagram, é esse aqui, @efcomvinho. Lá a gente também te avisa sobre vídeos novos e te entregamos outros conteúdos variados e de qualidade na área da educação física. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo da bruxa e até a próxima! E receber consultas de triagem